Ok, gente. Então vamos dar início à nossa primeira aula do módulo de geometria plana. Uma aula introdutória, certo? Bem light. O que nós vamos falar primeiramente? O conceito de ângulo, que é a ideia fundamental da geometria plana. Professor, o que é um ângulo? Nada mais é do que uma abertura entre duas retas. Por exemplo, todo ângulo vai ter esse formato. Vai ter um vértice e dois lados. E a abertura entre essas retas vai ser exatamente o ângulo. Como você pode perceber esses dois exemplos aqui, ó. A gente tem esse ângulo, que é a abertura entre essas duas retas, e tem esse outro ângulo, que é a abertura entre essas duas outras retas aqui, ó. Como você pode perceber, vai existir ângulos maiores do que outros, concorda? Vai depender do quão aberto ou quão fechado vai ser essas retas, beleza? Um exemplo aqui, ó. A gente tem uma reta e a outra reta. Desse jeito aqui, o ângulo é zero, né? Não vale nada o ângulo. Quando você vai abrindo, vai formando o ângulo, vai aumentando, 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 aumentando. Dependendo da abertura entre as retas, o ângulo vai aumentar ou vai diminuir. Tranquilo? Ângulo é exatamente isso. Aqui, ó, no encontro das duas canetas aqui no caso, é o vértice do ângulo. Aqui é um lado, aqui é outro lado. E a abertura é o valor do ângulo. Beleza, professor? Entendi isso aí. Pois bem, gente, existe uma forma, na verdade existem duas formas de medir o ângulo, de quantificar o valor desse ângulo. A gente vai ver agora como é que mede o ângulo em grau, certo? Depois a gente vai estudar como é que mede o ângulo em radiano, lá na frente, quando for estudar trigonometria. Então, foca aqui nessa figura que era para ser uma circunferência, né? Mas tudo bem. Finja que isso é uma circunferência. E o que foi que eu fiz? Eu dividi em 360 partes iguais, como se fosse uma pizza, que eu dividi em 360 fatias, beleza? 360 fatias. Você concorda que a abertura de cada uma vai ser exatamente o valor de 1 grau, certo? A abertura de cada uma dessas fatias vai ser o valor de 1 grau, porque você sabe que uma circunferência completa tem quantos graus, professor? 360 graus, exatamente. Se cada abertura tiver 1 grau, a circunferência completa terá 360 graus. Isso não foi uma conta matemática que chegaram, isso foi simplesmente uma definição. Tranquilo? Pois bem, já que a gente sabe que a circunferência completa foi dividida em 360 partes, certo? Vamos pegar agora esses 360 graus e dividir agora em 4 partes, só para a gente analisar um negóciozinho aqui. Pega os 360 graus, divide em 4 partes. Vai dar o quê? Vai dar 4 partes de 90 graus. 360 dividido por 4 vai dar 90, certo? Então, vai dar 360 dividido por 4, 90. 4 partes de 90 graus, ó. Essa parte aqui, essa e essa. Ambas de 90 graus, concorda? Então, você já vê que o ângulo que mede 90 graus, ele tem esse formato aqui, ó. É o encontro de duas retas perpendiculares, uma à outra. É um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, analisando esse ângulo que eu tinha desenhado no começo, esse ângulo, essa abertura é maior ou menor que 90? Menor, professor. Isso. Essa outra é maior ou menor que 90? É maior, professor. Isso. Então, só olhando para o ângulo, dá para você ter uma noção de que se ele vai ser maior ou menor que 90 graus. Tranquilo? Justamente por conta dessa definição de grau. Repetindo, mais na frente, nas próximas aulas, a gente vai ver uma outra forma de medir o ângulo, que é em radiano, mas isso é lá para frente. Professor,
Vamos classificar os ângulos de acordo com a sua medida? Vamos. Gente, é simples. Se a medida do ângulo estiver entre 0 e 90 graus, ou seja, se a medida do ângulo for menor que 90 graus, ele vai se chamar agudo. Se o ângulo for exatamente de 90 graus, ele vai chamar ângulo reto. Se o ângulo for maior do que 90 graus e menor do que 180, exemplo desse aqui, ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Então, ele é chamado ângulo obtuso. Quando o ângulo tem exatamente 180 graus, ele é chamado ângulo raso. Beleza, então, agudo, reto, obtuso e raso. Já já a gente exercita. Se você tiver um par de ângulos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B, dois ângulos, certo? Quando você somar os dois e der 90 graus, a gente diz que o ângulo A e o B são complementares, simplesmente isso. Se eu somar dois ângulos e der 90 graus, eles são chamados complementares. E se eu somar os dois ângulos e der 180 graus, eles são chamados suplementares. Tranquilo? Somados dá 90, complementares. Somados dá 180, suplementares. Ok, professor, entendi. Vamos fazer esses exemplos aqui. Olha para cá, esse aqui, ó. Como você pode perceber, essa abertura, a abertura desse ângulo, ó, claramente é menor do que os 90 graus. Então, ele é chamado ângulo agudo. A abertura desse ângulo aqui, por mais que seja maior do que a desse, né, ó, já é uma abertura um pouco maior. Mas ainda assim é menor do que 90 graus. Então, é também um ângulo agudo. Essa outra é exatamente igual a 90 graus. Então, é chamado ângulo reto. Professor, isso aí é fácil demais. Cara, é simples assim mesmo. Veja esse outro. A abertura, você já vê claramente que esse ângulo é maior do que 90 graus. Porém, ele é também menor do que 180. Ou seja, ele está no meio termo entre 90 e 180. Esse ângulo é chamado obtuso. Show de bola, professor. Agora, veja esse. Veja esse. A abertura desse ângulo, ele partiu aqui, ó. Quais são as duas retas, professor? Quais são os dois lados desse ângulo? Esse lado AB e o lado BC. Ele partiu do lado AB e deu meia volta. Se eu der meia volta nessa circunferência aqui, ó, a partir daqui e até aqui, eu vou andar quantos? Metade da circunferência, que vale 180 graus. Ah, é mesmo, professor. Então, esse ângulo é chamado ângulo raso. Ângulo raso, beleza? Show de bola. Certo, gente. Já que a gente viu o conceito de ângulos, né? Vamos agora estudar esse assuntozinho aqui, ó. Outro assunto fundamental para o decorrer da geometria plana. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é que a gente vai estudar disso aqui, professor? Perceba, gente. Dá o foco aqui, ó. E perceba que a gente forma aqui 8 ângulos. Olha, entre essa reta S e a reta T, aqui, ó, a gente forma essa abertura que chamei de ângulo A, ângulo B, C, D, E, F, G e H. Ah, professor, estou vendo aí esses ângulos. Mas perceba, pegue, ó, a manha do gato para você resolver questões que envolvem duas retas paralelas e uma transversal. A manha do gato é você pegar isso aqui, ó. Pega esse ponto, joga em cima desse ponto, certo? Pega esse ponto e joga em cima desse ponto. Você vai perceber que o ângulo A vai cair em cima do E, concorda? Ó? Se você pegar isso aqui e jogar em cima disso, ó, o A vai cair em cima do E, o D vai cair em cima do H, o C vai cair em cima do G e o B em cima do F, concorda? Vocês concordam que eles têm a mesma abertura? Eles têm a mesma abertura. Se eu pegar esse ponto e jogar em cima desse, ó, é como se essas duas retas aqui
fossem essas mesmas duas retas aqui. Então, a gente diz que esses ângulos, ó, quando eu jogo um ponto em cima do outro, o ângulo que cai em cima, eles são chamados correspondentes e eles têm a mesma medida. O ângulo E e A, H e D, G e C, F e B. Ângulos correspondentes são iguais. Tranquilo? Show, professor. Vamos para o próximo? Vamos. Gente, um detalhe bem interessante que acontece aqui, que isso facilita muito a sua vida, é você olhar para esses ângulos aqui, ó. O ângulo A e o C, por exemplo. O que é que eles têm em comum, pessoal, o ângulo A e o C? O vértice dele é exatamente o mesmo. Então, eles são opostos pelo vértice. A e C, D e B, concorda? São opostos pelo vértice deles, ó. O E e o G são opostos pelo vértice. E H e F também. Os ângulos opostos pelo vértice, pessoal, também têm o mesmo valor. Então, olha aqui, ó. Oposto pelo vértice, eles são iguais. Quais são mesmo, professor, os opostos pelo vértice? A é igual a C, o A e o C. H e F, o H e o F. O D e o B, D e B. Ah, professor, é mesmo, eles são opostos pelo vértice. Ó. Tem um vértice ali separando os dois. Show de bola, entendi. Então, eles são iguais, né, professor? São iguais. O E e o G. O E e o G também são opostos pelo vértice, são iguais. Ah, entendi, professor. Tem mais? Tem mais? Tem. Vamos ver outra categoria, né, de ângulos. Existem o que a gente chama de alternos externos, certo? Alternos externos. Professor, que nome feio é esse? Que ângulos são esses aí? Vamos lá. Gente, primeiro, alternos, porque os ângulos estão em lados diferentes. Por exemplo, um vai estar do lado esquerdo da reta T e o outro vai estar do lado direito da reta T. Ah, entendi. Mas como assim? Veja, não é alterno externo, então vai ser o ângulo C e o ângulo E. Porque perceba, eu não falei que a manha do gato é botar esse ponto em cima desse? O que é que acontece? O ângulo C não vem bater aqui no G? O ângulo C não é igual ao ângulo G? São correspondentes? Só que o ângulo G não é igual ao ângulo E? Concorda? Então, na verdade, o C também é igual ao E, porque eles são opostos pelo vértice aqui, ó. C é igual a G, que é igual a E. Então, E é igual a C. O mesmo ocorre aqui. B é igual a H. Os alternos externos são iguais, como você pode perceber aqui. Alternos externos são iguais. Ah, professor, entendi. Também tem os alternos internos, que são esses, ó. O G e o A, o F e o D, eles também têm o mesmo valor. Alternos internos. Internos porque eles estão entre as duas retas. Tranquilo? Tem só mais uma classificação de ângulos, pessoal, que são os ângulos colaterais. Também tem colaterais internos e externos. Quais são, professor, os colaterais? Esse, ó. Os colaterais internos, G e D. Colaterais já está dizendo que estão do mesmo lado. Show de bola. E colateral interno só pode ser o G e o D. E o externo, H e C. Colateral interno, do outro lado, F e A. Externo, E e B. Professor, o que é que eles são? Os ângulos colaterais, eles são suplementares. Professor, o que são ângulos suplementares mesmo? Que se eu somar os ângulos, eles vão dar quanto? 180 graus. Então, cara, se você somar esses dois camaradas aqui, ó, G e D, vai dar 180. H e C, 180. F e A, 180. E E e B, 180. Então, show. Entendi, professor. Vamos só fazer um exercício para a gente encerrar essa primeira aula. Então tá, pessoal. Vamos resolver esse primeiro exercício, né? Simplesmente encontrar o valor de x, certo? Quando a gente olha para esse desenho, essa figura, a gente fica até desesperado, né? Algumas pessoas se desesperam, mas calma aí, amiguinho. Vamos resolver. Você vai ver que é bem simples. Vamos prolongar essa reta aqui. Prolongar essa reta. Tranquilo? Ah, professor, entendi. Você prolongou essa reta. Você está notando
que tem duas retas paralelas e tem essa que a gente prolongou, ó, cortando-as transversalmente. Ah, professor, é verdade. Então, a gente surge lá aquele ponto de baixo e aquele ponto de cima, que vai formar os 8 ângulos, concorda? Isso. Então, a gente percebe o quê? Qual é a mãe do gato? Se pegar esse ponto e transportar para cá, a gente vai ver que esse ângulo vai bater exatamente aqui. Ah, então esse ângulo aqui de 50 graus, professor? Olha para cá. Gente, esse ângulo aqui, ó, quando eu somar com 110, vai dar quanto? Esse ângulo aqui é um ângulo raso. Ele vale 180 graus. Então, para chegar em 180, eu já tenho 110. Faltam 70 graus. Ah, professor, é verdade. Agora veja, aqui tem várias formas de resolver. Neste momento, eu vou resolver de uma forma que eu acho mais simples para vocês. Porque, veja, eu não formei um triângulo? Tem um triângulo aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se eu somar 50 com 70, 120. Para chegar em 180, esse aqui falta quanto? 60 graus. Ah, professor, tranquilo. Então, veja agora aqui, ó. Se eu somar 60 com x, vai ter que dar quanto? 180, né? Também. Então, x vai quanto? X só pode ser 120, que é para chegar nos 180. Ah, professor, essa questão aí é bem facilzinha, né? É, tranquilo. Vamos passar para a questão 2. Então, gente, esse exercício 2 é para encontrar o valor de x e de y, ok? Olhe, novamente, duas retas paralelas sendo cortadas por uma transversal, tranquilo? Então, novamente, vai surgir esse ponto de baixo e esse ponto de cima, ok? Perceba, qual é a mãe do gato? Pega esse ponto de baixo, transporta para esse ponto de cima, ok? O x vai cair exatamente em cima do 35. Eles são os ângulos correspondentes, eles são iguais. X, então, é igual a 35 graus. Ah, professor, é só isso? É só isso. X é 35. E o y, professor, como é que eu faço? Oxi, olha para cá. Se você somar x com y, não tem que dar quanto? Isso, 180. Tem que dar 180, professor. Então tá. X mais y vai ser igual a 180. Então, o y é 180, menos o x, que é 35, não é isso? É isso. Então, y vai ser 145 graus. Ah, professor, é só isso? É só isso. Muito simples, muito fácil. Beleza. Encerramos por aqui a aula 1. Nos encontraremos na aula 2.